Eu sou um cara lá do interior do Ceará, né? De uma família muito humilde, né? E eu sempre tive um sonho de ser o Conan, né? O cara forte. E aí eu tinha medo também dos caras não bater em mim, né? Porque era muito minguadinho. E eu sempre gostei de musculação. Passei por outros esportes, né? Fiz atletismo, fiz handebol, fiz boxe, né? Fui boxeador na categoria até 75 quilos. Participei do campeonato cearense, inclusive. Mas era muito raquítico, né? E aí descobri a musculação. E as presilhas têm 2,5 cada um. Então, se você acredita que o cara que faz 190 quilos começa só com a barra, 10, 15 repetição, e aí ele começa depois, uma vermelha a cada lado, que vai dar 25 quilos, vai dar 70 quilos, ele faz mais umas 10 repetição, e aí ele vai fazendo, até chegar a uma carga mais ou menos que a carga de trabalho. Então, se eu comecei só com a barra, eu vou a 70, eu vou a 80, aí tu aqueceu, tu tá pronto para começar a executar o movimento. Os acessórios, eles não são obrigados, ele entra como auxiliar, né? Mas, geralmente os atletas, eu sempre agachei com 5, né? Porque ele te dá mais de estabilidade para agachar, você vai dar 340 quilos nas costas, tem que estar com 5, né, para te dar mais uma estabilidade. Meu nome é Jorge Petri, eu sou ortopedista, esse aqui é o Ortho Talks, o nosso podcast 360 de saúde, performance, ortopedia e esportes. Hoje nós vamos falar de força de verdade, né, e não só um treinamento leve. Nós estamos aqui com um multicampeão, Teles, aí, um campeão. Nosso cenário hoje está recheado dos seus troféus. Teles, vou deixar para você se apresentar e começar a falar um pouco do que é o powerlift. Fala, Jorge. Como é que tá, doutor? Tudo bem? Obrigado. Meu nome é Francisco Teles, eu tenho 58 anos, tenho 38 anos de powerlifting, é uma história, né? O powerlifting, ele é o levantamento de peso básico, né? Que tem pessoas que confundem muito a musculação, o que é fisiculturismo, o que é powerlifting. Então, o powerlifting você treina, né, o agachamento, o supino em terra, e para um trabalho de volume, força bruta mesmo, né? E o fisiculturismo, você faz um trabalho para a cultura física, né? Você é o camarada que tem mais definição muscular. No powerlifting é o contrário, o camarada tem que ter força, né? Então a gente tem alguns títulos aí internacional, né? Internacional, nacional, a gente, em Santa Catarina, a gente tem a maior marca de agachamento, que é 340 quilos, 200 quilos de supino, 310 de terra, então é somado aos 3 movimentos. Então a gente tem alguns anos aí na estrada, já fui a 5ª melhor marca do país de agachamento, né? Lógico que o tempo passa, a gente fica um pouco para trás, hoje a gente está na categoria Master, e a gente hoje está só no supino, né? Que depois a gente vai contar um pouco a história aí. O Teles, então a principal diferença, assim, do powerlift com o fisiculturismo do treinamento é a maior quantidade de força que você pode erguer em peso, né? E juntando as 3 modalidades ou cada modalidade separado? Na realidade, a diferença é que o atleta de fisiculturismo ele faz uma série maior, né? Ele não está preocupado com a força só, né? Ele está preocupado com o volume muscular, então a repetição é maior. O powerlifting já é um pouco diferente, é um trabalho a gente trabalha em percentual de carga, com peso mais absurdo. Então a gente faz um trabalho em percentual. A gente treina todos os dias, né? Mas a gente separa, né? Um dia de agachamento, um dia de supino, um dia de terra, só com percentual de carga. Então vamos supor, o meu treino amanhã eu vou fazer um treino 90% da carga. Tá? Então vou lá fazer meu aquecimento, meu trabalho de mobilidade, meu aquecimento, e vou fazer lá meu supino. Amanhã então são 5 séries de 3 repetições com 130 quilos. Então, é o percentual de carga que eu trabalho. O fisiculturismo já é o contrário. Ele já trabalha uma série maior, né? As repetições são maiores, né? Você usa o conceito de um RM, uma repetição máxima. Um RM. Só para te dar um exemplo prático para o pessoal que está assistindo. Você pega qual a sua repetição máxima no supino, não a de campeão, assim, de treino, vamos dizer. O RM, que a gente agora está numa pré-temporada, as competições começam em abril, né? Que eu vou para o Arnold Classic em São Paulo. Então, meu RM eu vou fazer daqui uns 20 dias. Então, o RM você vai trabalhar aí hoje uma série máxima com 140 quilos, né? E daí no seu treino, considerando 140 quilos de um RM nesse momento, aí o seu treino seria uns 120. Mais ou menos 70, isso? É mais ou menos isso, uns 130 quilos, né? E aí você faz 5 repetições. 3 repetições. Um RM vai chegar aí para o Arnold Class 160 quilos, um RM.
E no treino daí, na verdade, não é, tem a conta-ponto, a execução também, ou não? Tem alguns detalhes, o grip, alguma coisa, ou não? É o ergueu, ganho, pontuou. Não é assim. Explica aí pra nós. A gente tem, todo mundo acha que fazer peso, supino, agachamento terra, é só erguer o peso. Não, existe a técnica de execução de movimento, né? Então a gente tem comando de árbitro e técnica de execução. Se você não faz a parada, um exemplo no supino, você não faz a parada de 1 segundo, não vale. Tem que fazer a parada, finalizar o movimento e guardar o movimento. Então, sempre tem 3 comandos, né, para fazer o movimento. Começa, sobe e guarda. Então você tem que ter esses comandos. Seria algo parecido com o levantamento olímpico ou totalmente diferente? Parecido, só que o levantamento olímpico, eles são o arremesso e o arranco, né? Então, tipo, ele é bem parecido, os treinos são um pouco parecidos. E as categorias que tem são supino, agachamento terra, não? Como você falou? O powerlift, ele é composto por 3 modalidades, né? São agachamento, supino e terra. Então você tem 3 chances de agachamento, 3 de supino e 3 de terra. Tem que fazer das 3, pelo menos 1. Tá? Se queimar os 3 agachamentos, não pode ir para frente, porque tu não vai somar, né? Então é a somatória dos 3 melhores, descarta. Entendi. Né? E hoje eu estou só nas competições de supino, né? Você também pode fazer uma modalidade só. Entendi. Aí você só tem 3 movimentos, né? Fica um pouquinho mais chato, porque tu fazia 9, tu só faz 1. Perfeito. E quando isso começou? Você se apresentou, mas você já veio antes, se descobriu no powerlift. Quando que você se descobriu atleta? Tem uma história aí de fisiculturismo, talvez por trás? Na realidade, isso começou porque eu sou um cara lá do interior do Ceará, né? Então, de uma família muito humilde, né? E eu sempre tive um sonho de ser o Conan, né? Um cara forte. E aí eu tinha medo também dos caras não bater em mim, né? Porque era muito minguadinho. E eu sempre gostei de musculação. E eu passei por outros esportes, né? Fiz atletismo, fiz handebol, fiz boxe, né? Fui boxeador na categoria até 75 quilos. Participei do campeonato cearense, inclusive. Mas era muito raquítico, né? E aí descobri a musculação. Descobri a musculação ainda no quartel, que fui militar. E descobri a musculação, só que eu comecei no fisiculturismo. Comecei no fisiculturismo e aí me classifiquei para uma competição para a Copa Sul-Sudeste em São Paulo. Isso faz muito tempo atrás, 1989, eu acho. E aí lá eu conheci o Dr. José Maria Santarém, que até hoje trabalha em São Paulo, né, um médico muito conceituado na área. E ele falou, Baiano, você tem que ter uma genética boa, mas tem que trabalhar essas pernas mais aí. Vai para uma academia de básico. E aí eu procurei uma academia de básico, já morava em Blumenau, e aí me apaixonei. Foi amor à primeira vista, né? Os camaradas lá agachando com 300, 250 quilos, na época era muito peso, né? E fazendo supino com 180, eu falei, eu quero fazer essas marcas aí. E comecei a treinar. Depois de 2 anos eu bati a melhor marca do agachador lá, o cara fazia um agachamento forte de 300 quilos, depois de 2 anos eu fiz 310 quilos, né? Com 2 anos de treino. Sempre fui um cara que treinei muito até pelo atletismo, treinava nas dunas em Fortaleza, então era um cara muito forte de pernas, né? E isso, naquela época, daí deu aquela virada de chave, que, pô, vou competir em alto nível. Aí você, então, se descobriu um atleta com alto potencial naquela época, já estava ganhando algumas coisas e... não sei como é que funciona, confederação, seleção, mundial, daí a coisa desandou. Com certeza a coisa desandou, só que ainda nosso esporte no Brasil é muito complicado, né? Patrocínio, apoio, hoje está muito além do esporte, né? Está muito à frente, né? Mas naquela época a dificuldade era muito grande, né? Porque você tem que trabalhar, né? Eu trabalhava, estudava, trabalhava de segurança e dava uns treinos, né? Umas academias de estagiário. Então você concilia tudo isso. Isso é difícil, né? Você fazer marca forte, tendo que trabalhar o dia inteiro, tendo que estudar, então é meio complicado. Hoje o esporte está muito à frente, né? Mas aí a gente estava ainda em nível de esporte, em modalidade de campeonato nacional, estadual, mas competição internacional. Minha primeira competição internacional foi, se eu não me engano, na Colômbia. Então, tipo, depois eu fui ao México. Então, tipo, mas a dificuldade é muito grande, né, Jorge? Apoio, viagem, então é difícil. Né? Nessa fase, assim, eu julgo o powerlift não era tão conhecido, né? E aí você estava no meio dos pioneiros ali, ou
ou não, já era um esporte bem consolidado? E quem que era o pessoal daquela época que está até hoje, assim como você? Existe aí umas figuras chaves aí nesse esporte que fizeram talvez impulsionar um pouco mais? O esporte, ele ainda se arrasta um pouco, né? Porque a gente tem hoje uma confederação brasileira, mas ele convoca o atleta, mas você não tem apoio nenhum. Então é difícil, né? Porque a modalidade vive de inscrição, de taxa de estados, né? Então a gente tem muitos pioneiros aí que tem, né? Mas a modalidade fica poucos atletas. Por quê? Porque foi descoberto que o fisiculturismo dava mais visibilidade, era mais show, né? Então eu fui para o Mundial ano passado na Eslováquia, que o Bitelo estava junto. O Bitelo aí, para quem deve estar assiste o esporte, tá mais por dentro, tem o Bitelo, tem o Johnny Veronese, que marca muito absurda hoje, né? Porque hoje a preparação mudou muito, né, Jorge? Daquele tempo para cá, né? Naquele tempo a gente não tinha suplemento, foi descoberta a albumina lá, que veio, né, a clara de ovo em pó, e a gente não tinha suplemento. Aí entrou o mercado do suplemento, da preparação, que melhorou muito, né? A gente treinava um pouco no escuro, né? Era o modo caverna, igual você fala. Modo caverna. Chegava e agachava fazia um pouquinho de aquecimento e agachava com 250, 300 quilos. Então, a coisa mudou de chave, né? Hoje você faz o percentual que eu falei para você. Então, as marcas melhoraram, né? Então, hoje a gente tem um Johnny César no Brasil. É um cara que agacha com 420 quilos. O cara é um monstro, um absurdo, né? Esse pessoal que você falou é da sua faixa etária? É um pessoal mais jovem? É o pessoal mais jovem, né? O Johnny tem os seus 35 anos, é um atleta muito forte. O Bitelo está 2 anos na modalidade, o Veronese também. O Veronese tem 33, 34 anos. O Veronese faz 400 de agache, de terra, né? Tem supino de 230 quilos. Então, os caras que estão... E hoje tem os apoios, né? Os caras têm patrocínio e tal. Então mudou muito a chave. Que bom, né? Que bom, que ótimo, né? Eu conversando com o André Dori, que é da minha época, né? Que foi atleta também, que hoje é o técnico do Bitelo, a gente conversando no Mundial, no Brasileiro, ano passado, e ele falou, pá, cara, nunca imaginei. Ele tem uma academia em Santo André, né? O André o cara é uma referência do esporte, né? Ele falou, nunca pensei que eu ia ganhar para treinar atleta. Hoje ele ganha para treinar atleta. A gente sempre tivemos que pagar para... Pois é. Entendeu? Então, mas mudou um pouco a chave, virou, mas ainda no Brasil o esporte amador é complicado, né? Incentivo, apoio, né? A gente tem a nossa equipe aí, a gente tem atleta de 16 anos, a gente agora vai para brasileiro, um exemplo, tem que fazer rifa para viajar, meu irmão. Não é fácil. E, na verdade, agora você se tornou um treinador do powerlift também, então você tá trazendo essa turma mais jovem aí contigo também, usando sua experiência e talvez exportar algum atleta aí, quem sabe. Com certeza. A gente tem uma caverna lá em São Bento, que a gente tem 4 toneladas de peso olímpicos, temos lá 5 bancos supino oficial, tem 2 manolift, tem bastante coisa lá para a gente treinar. A gente tem uns 30 atletas fazendo powerlift, né? Mas a gente não vive só, né? A gente vive da profissão, né? Sim. Vive do personal training, vive da academia que a gente tem, né? Então a powerlifting é uma paixão, mas é uma paixão que tem coisa que não dá para fazer só com paixão, né? É verdade. E lá fora, muita diferença a nível Brasil, os caras muito mais estatística, equipe multidisciplinar, performance. Você tem experiência internacional para se comparar com outros atletas aí? Aí você vê muita diferença a nível Brasil para fora. Qual que é o país hoje que tem os melhores atletas? Qual é o seu maior rival? Hoje esses aí, ó, tipo, os russos são muito fortes, os romenos, os ucranianos são fortes, os chineses são fortes, né? Só que assim, lá fora é o apoio, né, Jorge? A grande diferença é essa, né? A gente fez um trabalho, eu fui técnico da seleção paralímpica, né, de supino, né, no Comitê Paralímpico. Tive a honra de ficar 5 anos como técnico da seleção, um dos técnicos, né, a gente era uma equipe técnica, uma equipe de 4 atletas técnicos, né, e quando a gente foi lá fora estudar um pouco o supino paralímpico, então as marcas são absurdas, né, muito absurdas. Eu tenho um atleta que eu descobri há alguns anos atrás, Ezequiel de Souza Corrêa. O atleta é de Capivari Baixo, uma cidade ali perto de Tubarão. Você vai ver o nível que é. Ele foi para a última Paralimpíada agora, ele ficou em 12º lugar. Ele pesa 74 quilos e faz 190 de supino. Então, uma marca absurda, né? Só que o atleta campeão da categoria dele faz 240. Nossa. Entendeu? Que é o chinês. Que pesa menos até, talvez. Que pesa menos que ele. Deve ter pesado 71 quilos. Então, é uma
diferença muito grande. Só que a diferença ela começa a mudar de chave assim. Vamos fazer um exemplo. O atleta paralímpico hoje no Brasil, que tem um apoio do governo federal, a Loterias Caixa apoia, o atleta ganha uma bolsa atleta, tá? Internacional, aí uma bolsa, e ele ganha as viagens, tudo, né? O Comitê Paralímpico hoje é um dos melhores do mundo, né? O atleta lá de fora, ele ganha uma bolsa internacional com valor absurdo, uma casa, universidade paga, e um carro na garagem. Então, você não se preocupa com nada, você tem que só treinar. Só treinar. Então fica um pouco mais fácil, né? A preparação é diferente. Então, assim, não tem muita comparação. Porque mesmo que o Ezequiel hoje tem uma bolsa, mas ele é profissional de educação física, ele tem a academia dele, então ele não só treina. Né? Ele ganha uma bolsa, mas ele é um pouco mais difícil, a dificuldade é maior, né? E todo mundo acha que é fácil se preparar para essas coisas. Não é fácil, você tem que conciliar uma boa alimentação, um bom descanso, tem que ter uma boa planilha de treino, tem que fazer os treinos auxiliares, tem que fazer o trabalho aeróbico, então é meio complicado, não é tão fácil assim. Esse ponto que você falou do trabalho aeróbico é importante, porque na nossa cabeça, quando a gente pensa, não, é só treinar força, né, a gente pensa que se fizer algo aeróbico, você vai estar na contramão, que não é uma verdade. Você precisa de condicionamento, porque uma repetição aumenta a frequência cardíaca de forma absurda. Eu não sei se você tem alguma... Como que é o treinamento, então? O treinamento ideal seria fazer as repetições pela manhã, à tarde treinar de novo? Tem alguma outra coisa que possa fazer um diferencial? Na realidade, se o atleta... O Zico consegue fazer, né? O Zico faz hoje de manhã cedo, ele faz a parte de cardio dele, ele faz seus 45 minutos de cardio, tá? E aí à noite ele faz o trabalho dele de treino de força, né? Percentual no supino. Vamos supor que hoje o treino dele é 5 de 5 com 130 quilos. Depois ele faz o trabalho auxiliar, que tem que fazer os auxiliares também, para o fortalecimento muscular. Que aí vai fazer costas e bíceps hoje, um exemplo, né? Isso dá 2 horas de treino. Aí ele faz de manhã mais 45 minutos de cardio. Então vai dar 2 horas e 45 minutos, dão 3 horas. Só que o atleta que não é profissional, nós powerlifting ainda, tu tem que tirar 3 horas do teu dia. Só que a maioria dos atletas, eles trabalham, né? O camarada trabalha na prefeitura, trabalho de segurança, o camarada estuda, o camarada, entendeu? E cansa, né? E cansa, né? Então a gente... isso aí. E voltando para sua experiência, daí você hoje é um atleta... Você é campeão do supino master. Conta essa história para nós, que eu não me recordo. Como é que você chegou lá na Eslováquia? É isso? Na realidade, eu sou tricampeão mundial de supino master 4. O powerlifting ele é dividido o quê? Peso, idade. Né? Então a categoria, vamos supor, minha categoria é de 100 a 110 quilos, né? Master 4, você pode dobrar. Quando eu era um pouco mais jovem, até na Master 1 eu dobrava nas duas, no absoluto e na Master. Você pode ser lá campeão Master e segundo no absoluto. Geralmente eu ganhava nas duas, né? Com o passar da idade, a gente fica só na Master porque as marcas são muito fortes. Mas hoje eu estou, depois vou contar da cirurgia, né? Eu estou só no supino. Mas eu participei muitos anos no powerlifting, né? Então, minha primeira competição internacional foi o World Games, na Colômbia. Eu fui campeão do World Games, que é todas as modalidades que não estão na Olimpíadas, né? Então, fui campeão do World Games, na categoria até 110 quilos. Isso na época fazendo, isso 2013, né? Eu acho. Fazendo 320 de agacha, 190 de supino, e 300 de terra. Fui campeão do World Games, só que é uma história muito louca, né, para você ver. O pessoal de São Paulo, que era da seleção, eu era IPF, outra sigla na época, o pessoal saiu no domingo para a viagem, e as competições começavam na quarta-feira. Eu ia competir na sexta. Eu viajei na quarta-feira de manhã, eu fiquei 36 horas em conexões, né? Eu cheguei lá, pesei e fui competir, né? E aí, quando a gente chega lá, o atleta principal, o americano que estava lá, ele estava aquecendo com 310 quilos. Aí o camarada já está cansado. Aí eles fazem uma pressão muito forte, né? Tinha um americano aquecendo forte, tinha um argentino aquecendo forte. Eu estava lá com a minha marca abrindo com 280 para entrar no jogo deles, né? Para tentar entrar no jogo. Mas
tá aquecendo, os camaradas já tacam 310, os caras te assustam, né? E aí, assim, para entender um pouco da competição, o americano queimou o primeiro agacha com 320 quilos. Queimar é não Queimou conseguir. e não conseguir executar o movimento, né? Porque aí eles querem te intimidar e tal. E assim, na competição, eu abri com 280, fui para 310 e fechei com 320. O americano já saiu de 320 e queimou. Depois ele foi para 340, queimou de novo. E aí ele tentou a terceira vez e ele ficou fora, né? Aí ficou eu, argentino e mais um brasileiro brigando, os três que estavam brigando pelo melhor agachamento, né? Então fui de 280 para 310 e fiz 320. No final, eu estava empatado com o argentino, nós dois com 320 quilos. Só que eu estava, como eu era mais leve, eu estava com 108 quilos, o argentino estava com quase 110, quase em cima da categoria, eu estava na frente. E a gente foi pro supino. E no supino, eu perdi um pouquinho, aí eu fui pro terra, que era a minha especialidade, né? E aí no terra eu cheguei à frente e eu ganhei o World Games, assim, né? Viajando 36 horas, então olha a dificuldade. Caramba. E ganhou do argentino, que ganhei foi do melhor argentino, ainda, né? Melhor ainda. E todas as marcas que eu fiz forte, tudo está estampado, né? Aqui tem. Boa. Aqui foi o World Games, que quando a gente fez. Aqui foi o último mundial que a gente fez no Brasil. Aqui foi em Budapeste. Aqui foi na Eslováquia. Então, tá, as marcas maiores, as conquistas estão todas registradas na pele, né? Nossa, aí te orgulha, tá? Orgulha, com certeza. História sendo contada e você se lembra cada dia. Porque não é fácil chegar, né, Jorge? Não é fácil. Né? Nesse nível. E a minha história é uma história muito... Né? O esporte salva as vidas, né? Isso. Sou um cara onde eu vim, né? Um cara criado 5 filhos pela uma mãe só, né? Muita dificuldade, né? Jamais imaginei estar onde eu estou hoje, né? Sou um profissional da área, tenho minha empresa, né? Tenho uma casa própria, tenho um carro legal. O estudo me deu esporte, né? O esporte me deu tudo isso, porque lá na infância os amigos me convidavam, vamos pegar um toca-fita, vamos fazer isso aqui, porque a vida é difícil, né? Eu falei, não, vou ficar aqui. E aí os camaradas diziam, você é um prego, você é tal. E a gente chegou onde chegou, né? Graças a Deus tem alguns amigos que não chegaram para contar a história, né? É verdade. Não tem para contar a história. Então, o esporte me deu tudo. Eu sou um apaixonado pelo esporte, pela modalidade. Lógico que a gente hoje, como profissional, como você é um médico conceituado, a gente faz pela grana também, que é a profissão da gente, a gente tem que pagar as contas, mas eu sou apaixonado pelo esporte, porque o esporte me deu tudo, né? Perfeito, assim eu penso exatamente isso, eu fico emocionado com você falando isso, porque é exatamente o que eu sinto, que o esporte muda vidas, muda tudo. Télio, só voltando nos World Games ali, nas competições, você falou que às vezes o pessoal pega um peso ali pra dar uma intimidada, pra mexer com o psicológico talvez, mas vocês são tudo fortão lá, vocês se intimidam um com o outro, ou esse jogo psicológico abala, hoje talvez não pela sua experiência, mas você acha que o cara chegar lá e ver um cara pegando muito mais peso que você já desiste? É isso, a intimidação, ou vocês se trombam lá no vestiário? É que assim, eu sempre digo para os meus atletas, né? E é assim que funciona. Competição nacional é uma coisa, né? Nacional é uma coisa, competição internacional é outra coisa. Porque já vem viagem, fuso horário, né? Já vem alimentação, que é diferente, a língua, tu tá num país completamente diferente, né? Então, e os caras que são muito fortes, aí eles tentam te intimidar, porque assim, ó, vamos supor que tu fez um RM de agache, tu sabe que tu tem bala na agulha para 320, mas enquanto o teu adversário já abre com 320, pô, mas se esse cara tá abrindo com 320, eu vou ter que fazer 340, eu não tenho bala na agulha para isso. E aí os caras estão falando outras línguas, e eles são muito concentrados, né? Que eu sempre falo, o atleta brasileiro às vezes é um pouco desfocado, né? É desfocado, porque vamos falar de outra modalidade. A gente vê que na Copa do Mundo que foi no Brasil, o pessoal da Alemanha estava lá na Bahia, alugou lá um local, estava com as famílias, no horário de folga do camarada, ele estava passeando na praia. Mas tu imagina no Brasil, se um atleta da seleção brasileira vai passear na praia. Primeiro ele sai do foco completamente. Totalmente. Né? E aí tu chega pro atleta americano, camarada, para complementar ele lá atrás, ele nem olha na tua cara. Né? Depois ele quer trocar, cambiar o agasalho. Depois da competição, antes ele nem olha na tua cara, ele olha para te intimidar. Né? E o atleta brasileiro ainda é um pouco desfocado nesse lado. Né? Lógico que cada um é, né, a parte. Eu sempre fui um cara muito focado porque o meu prato de comida estava ali. Então eu tinha que brigar por aquilo lá. E a minha mãe sempre me ensinou uma coisa:
tudo que você for fazer seja diferente. Uhum. Porque você é negro, a gente é pobre, se tu fizer Uhum. minha boca e se der onda, tu vai pra cadeia, Você vai velho. ser o alvo, né? Entendeu? Então você tenta ser diferente. Mas lá fora, eles te intimidam por isso, porque as marcas são muito fortes, né? Então, eles querem te intimidar nisso. Ó, eu sou o cara, eu tô chegando tal. Então, é um pouco diferente nisso, entendeu? Logo, os caras já são grandes. 110 quilos de massa magra, né? Fazendo 320 de agacha. Então, você tem que, né, ser um pouco diferente também. A gente que tem que intimidar eles. A gente tem que intimidar eles. Ô, Teles, vou entrar num assunto que eu gosto bastante e para primeiro saber da experiência do seu dia a dia. O que você já viu de lesão aí? Ombro, joelho, quadril, agachamento, principalmente nessas competições? Você já viu algo assim meio grave? Ou na sua própria academia, às vezes, que você tenta evitar? Ou você já teve alguma lesão? Depois a gente conversa da sua lesão também. Hoje, no powerlifting, é muito comum as lesões de ombro, joelhos, né? É bastante lombar, né? As que mais acontecem. Porque o esporte alto rendimento, você sabe que é complicado, né? A gente tá sempre brigando com a maior marca, né? Você tira pela minha lesão, né? Então, tipo assim, no aluno do dia a dia já é mais, não que é mais incomum, mas já é menos complicado porque você faz puta aquecimento, você está sempre em cima do aluno explicando que você tem que aquecer, que aquela carga está muito além para ele, que não é hora ainda de botar aquela carga. E o esporte do powerlifting, não, você vai ter que botar carga, meu irmão. Se você não botar peso, tu vai ficar lá atrás. Então você tem que fazer a mobilidade, aquecer, mas tem que botar carga, porque é um esporte de força, né? Força bruta, né? Então... Você me falou da lombar, me veio à mente os equipamentos que vocês usam. Não sei se é obrigatório usar o cinturão ou se tem algum item que é obrigatório ou tem algumas coisas que são perfumaria, mito, tem algumas coisas que são permitidas, outras não, de acessório para usar, tanto o cinto como alguma coisa na mão, ali tem alguma coisa? Na realidade, os acessórios, eles não são obrigados, né? Ele entra como auxiliar, né? Mas geralmente os atletas, eu sempre agachei com cinto. Né, porque ele te dá mais estabilidade para agachar. Você vai dar 340 quilos nas costas, tem que estar com cinto, né, para te dar mais uma estabilidade. A moiqueira também, eu faço sempre supino com a moiqueira, não é obrigado, mas você pode usar. Então, já que você pode usar acessório, então te dá mais estabilidade. O terra também, a joelheira, você pode usar, então ela vai te dar uma estabilidade maior. Só que tem os materiais que eles são obrigados. Macaquinho, né, é obrigatório. Meião, as botas para agachamento, os sapatinhos, né? Então, esses são obrigatórios. Perfeito. E da sua lesão, tá preparado para relembrar esse assunto? Como é que aconteceu isso? Como é que foi? Você machucou o joelho, né? Os dois. A sorte é que tinha um médico bom para me operar. Obrigado. Vamos lá. Você estava fazendo um agachamento? Você pegou peso a mais? Caiu lá? Como é que foi? O mecanismo? Na realidade, Jorge, assim, eu fui para um brasileiro no Rio de Janeiro, né? Um ano antes, 8 meses antes. E aí, quando acabou a temporada, naquele ano eu não fui para competição internacional. Então, como funciona as seletivas? Você tem que passar pelo estadual para você ir para o sul-americano e depois você pleitear uma vaga para o mundial, né? E aí eu estava indo para a competição para o brasileiro, né, que me dava vaga para ir para o sul-americano, né, que era também em Santa Catarina. Só que eu tinha, no Rio de Janeiro, quando eu fui competir, eu estava na época da pandemia, né, todo mundo competindo de máscara e tal, e eu peguei uma Covid. Mesmo fazendo teste antes da competição, usando máscara, eu peguei uma Covid. Só que quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu fiz os testes, não dava que eu estava com Covid, mas eu comecei a tossir um pouquinho, tá diferente. Eu tinha um médico que treinava comigo, Dr. Del, fazia personal comigo, que é da cidade de São Bento do Sul. E ele falou: Teles, eu acho que você tá com Covid, tá com a tosse muito tal. Aí eu fui fazer teste do pulmão, fiz um check-up do pulmão, e falou que meu pulmão estava 30% afetado. Caramba. Estava complicado. Aí fiz todo aquele tratamento, fiquei 15 dias em casa, 15 dias sem treinar e tal. Mas o atleta, a pior coisa é parar de treinar, né? Parar de treinar para o atleta tanto mental como atrofia muscular, perde desempenho, né? E aí o camarada fica mal-humorado, é o bicho, né? E aí a gente parou de trabalhar, parou de treinar.
durante 20 dias eu não treinei com cargas, 15 dias depois eu voltei, aí você tem que fazer todo um trabalho, né? E aí só que já tinha competição em seguida para me passar para esse brasileiro, para a gente depois ir para o sul-americano. Então eu me preparei, eu falei, vou fazer, me preparei 2 meses, né? Depois dessa Covid, eu vou fazer uma preparação mais tranquila e vou fazer uma repetição. Eu estava agachando com 260 quilos, era um peso leve, né, para quem fazia mais. Então a gente fez toda aquela preparação, 260 quilos, e aí eu tive uma lesão, né. Na realidade, quando eu estava agachando, eu agachei com 220, abri bem tranquilo, né. Aí fui para 260 quilos, aí 260 quilos eu senti na descida que perdi a estabilidade, eu sinto abriu, cara, quando eu estava no chão. Aí foi complicado. Aí já sabia que alguma coisa tinha rasgado ali, né? Se alguma coisa era grave, né? Aí parou, fez um padrão FIFA ali, gelo anti-inflamatório. Na realidade, não parou, não. Eu tentei ir pro terra, né? Se tu faz o agacho, tu tem que ir pro supino, né? Aí eu fui fazer supino com 140 quilos. Aí aqueci, só que não conseguia ficar em pé, né? Aí aqueci um pouquinho e fui pra barra, fiz 140 quilos. Quando levantei, eu já não tinha mais estabilidade, né? A gente já vi que a coisa era grave, não dava mais para ir à frente. E aí, gelinho para abaixar um pouco a adrenalina, né? E aí depois começou tudo. Aí, na segunda-feira, a gente foi fazer os primeiros, ver o que tinha realmente acontecido. E aí você tava na manco, na cadeira. Daí, eu tava na cadeira, fiquei na cadeira de roda. Tudo, na verdade, é surpreendente a sua força muscular, porque na minha cabeça, como ortopedista, eu já entendo o mecanismo que estava acontecendo ali, que rompeu seu mecanismo extensor com o agachamento, e mesmo com aquela lesão, talvez parcial naquele momento, você já ainda foi fazer um outro exercício, você conseguiu andar. A maioria das pessoas já teria desabado, né? Então, tá aí uma vantagem da musculatura ainda que sobrou um pouco ali, te deu um vigor ali para você conseguir terminar, mas daí na semana seguinte, acho que você fez a ressonância, né? Fiz a ressonância. Dos dois joelhos, inclusive. E aí, como que você me achou? Né? Porque... Na realidade, a gente procurou, a gente foi em Joinville fazer com um amigo, né, para ver o que tinha acontecido. Ele falou, cara, tem que fazer a cirurgia, senão você vai ficar em cadeira de roda. E a gente sempre tem as boas pessoas na vida da gente, né? Eu tenho um amigo que é médico também em São Bento do Sul, né, que é teu amigo, Gabriel, filho do prefeito da nossa cidade, e o Gabriel foi meu aluno, né? O Gabriel fazia tênis de mesa e fazia musculação comigo, era piazão, né? E aí a gente começou com o Anderson, que é meu fisioterapeuta, e o Anderson conversou com o Gabriel, pô, o que aconteceu com o Teles? Cara, eu vou mandar ele para um camarada que é especialista, esse é bom, vai lá que ele... Assim... Obrigado pela reflexão, vou mandar um abraço aí pro Dr. Tomazini, prefeito ortopedista, e também para os filhos dele, que também são meus amigos, especialista em joelho, que é o Antônio. E o Gabriel aí, que é o que deu essa referência para nós aí, especialista em quadril também, parceiros, e eles que fizeram esse link aí para a gente se conhecer, pena que dessa forma, né? Mas prontamente vem Teles que a gente vai resolver, a gente mora mais ou menos perto, né? Então aí deu certo para você chegar lá e fazer a cirurgia. A gente já fez a bilateral na hora ali, né? Foi a bilateral que a gente fez. Sim. A reconstrução do mecanismo extensor do joelho, teve a ruptura total dos 2 quadríceps, e aí tivemos que dar uma imobilizada, ficou parado um tempo, mas também não é fácil segurar o atleta. Do meu ponto de vista, você já foi pro supino também, mesmo com lesão. Foi ficar parado, treinar supino, né? Isso aí foi legal também, né? Então, sua reabilitação, ela foi totalmente ativa, né? Então, não ficou parado totalmente. Isso é também uma vantagem aí de você ter esse mindset vencedor aí de não se entregar, né? Agora eu sou entrevistador, como é que foi? Quando eu cheguei lá, o que tu viu, Jorge? A gente fez alguns testes ali, né, no seu joelho, tinha um gap na região muscular da coxa, e isso já sugere ali que se tem um gap, tem uma falha. E aí você tinha um déficit da extensão do joelho, então tudo corroborava clinicamente para uma lesão do tendão do quadríceps, e aliado ao mecanismo de ação do movimento também. E aí a ressonância só também corroborou com os resultados, e num atleta desse porte aí a gente fez o acesso ali cirúrgico, né, mais ou menos uns 10 centímetros, e aí
pegamos aquele tendão ali do quadríceps, reto femoral, tudo, reinserimos através da patela com os túneis ósseos e amarramos tudo de novo e fizemos um reforço, né? Porque não é fácil, tanto músculo e tanta carga, a gente conseguiu fazer um reforço cápsula ligamentar, então restituímos tecnicamente ali a lesão. Eu adoro isso, né? Mais pena que alguém tem que se machucar. Tá na tua praia. Até, não sei se você lembra, eu fiz uma pergunta para ti, doutor, vou voltar a competir? Essa aí né? Eu não desacredito de ninguém, eu sou do esporte também, eu acho que talvez, acho que a resposta que eu te dei lá, assim, vai, mas não sei se no mesmo nível, né? E aí você provou que eu estava errado e trouxe um título lá também, desse recente, né? É que você falou para mim, eu lembro como se fosse hoje, que a Suzana, minha esposa, ela ficou, pô, você quase saindo da minha cirurgia, a primeira visita que você me fez, no quarto, eu falei, doutor, vou voltar a competir. Eu disse, ó, cara, tu vai voltar a competir sim, Teles. A gente vai perder 20%. Quanto por cento? Aí você falou, uns 20%. 20 muito, né? 20%. E aí, sua reabilitação, né? Você fez a físio com o Anderson lá, também conversei com ele, estava bem servido. 60 sessões de fisioterapia, que é o mais chato, né? Acho que cara, a parte de lesão é complicado, porque se tu tá com a cabeça legal, o bicho pega, porque tu fica lá 4 meses deitado, né, Jorge? Lógico que eu sou um cara muito guerreiro, o que acontece? Depois de um tempo eu ia à noite para academia, quando a academia estava quase fechando, que eu consegui sair, né? A gente foi para o andador, quando a gente foi para a cadeira de roda, no andador ainda fui ainda, a gente ia para academia para fazer supino. Não tô lesionado aqui, mas eu vou fazer braço, cara, eu preciso fazer braço, né? Então eu fui fazer supino. Primeira coisa, eu pensei em levar um banco de supino para casa e fazer lá, mas eu queria sentir aquele clima, né? Queria sentir o clima da caverna, de treinar na caverna, né? Então eu fui pro supino. Então fui treinar supino. Então depois de 4 meses da cirurgia, eu fui campeão sul-americano de supino. Isso aí foi em que cidade? Foi em cidade Caçador. Cidade de Caçador, porque o sul-americano era no Brasil naquele ano, né? Então tem a competição de powerlifting, supino e terra. Então se tu pode optar em fazer só supino ou só terra, o deadlift. Então eu disse, pô, já que eu não vou no powerlifting, vou ter que parar por enquanto. Eu vou fazer supino. Fiz 175 quilos de supino, né, de andador, né? Consegui chegar no banco. Aí você intimidou a turma, hein? Você assombrou a turma. O cara chegou lá de andador e ganhou o negócio. 170 quilos. E aí você classificou para uma... Classifiquei para o Mundial, mas aí não dava para ir para o Mundial, né? Viajar fora do país, daquele jeito, de andador, é tudo mais complicado, né? Tem que levar um staff maior, né? Então a gente não foi para competição fora no Brasil naquele ano. E projetos futuros aí agora, como é que estão? Não sei se é segredo, se pode falar, como é que tá os novos projetos aí? Porque depois dali, né, Jorge, veio mais coisas, né? A gente foi para Mundial, a gente já depois daquilo lá a gente ganhou um campeonato sul-americano, um campeonato mundial em Budapeste, né, na Hungria, depois a gente ganhou na Eslováquia. Mas você classificou pelo sul-americano para ir para Budapeste? Eu classifiquei pelo sul-americano e pelas marcas, né, que era uma marca muito forte, né? Eu troquei de sigla, fui para a GPC Brasil, que é outra sigla que eu era da IPF. Hoje está muito forte a nossa federação, e a gente mudou um pouco a chave. Eu tive que me readaptar, porque dos três movimentos, o supino era o meu mais fraco. Ainda é, né? Não me considero tão forte. E aí eu tive que me readaptar, porque o meu agachamento era muito forte, meu terra era bom. E eu estava no supino aí que eu fazia 175, 180 quilos. Então eu falei, cara, eu vou ter que agora treinar mais supino. Né? Fazia uma vez por semana, 2 vezes. Hoje eu faço 3 vezes, dias alternados, né? Nesse percentual. Eu tive que me readaptar no supino, na prova que não era minha prova forte, né? Então a gente ganhou consecutivo 3 mundiais. Esse ano agora eu vou para o Arnold Class, em São Paulo, que é a feira internacional. Quando é que é essa aí? Abril. De 24 a 26 de abril em São Paulo. Né? Tem powerlift, fisicultura, tem mais coisa, tem, né? Tem várias modalidades, né? Tem powerlift, tem jiu-jitsu, tem fisiculturismo, tem muita coisa lá. E aí a gente, ano passado foi, mas só como técnico, levei alguns atletas, e esse ano eu vou competir também, vou brincar lá. Esse ano vai ser um ano atípico, porque talvez é o ano da despedida, né? Eu acho que está na hora de ficar um pouco fora do establado, ficar mais como preparador, até cuidar um pouco mais da empresa, né, a parte de personal, cuidar um pouco mais da família que está crescendo bastante, né? Já cresceu, mas a gente tem que ter um pouco,
A vida de atleta não é fácil, porque a gente esquece um pouco a família também, né? A gente tem viagem, a gente tem preparação, então a gente esquece um pouco a família, né? Então a gente, esse ano, todo ano eu digo que eu vou parar, né? Encerrar a carreira, mas esse ano a gente quer talvez dar um tempo dos tablados, mas também deixar umas marcas boas, né? Então eu tenho agora o Arnold, em São Paulo, depois eu tenho o Pan-Americano, que é na cidade, vai ser no Brasil também, em Balneário Camboriú, que foi no Mundial ano passado. Depois eu tenho o Campeonato Brasileiro em Santos, depois eu vou à Polônia. O calendário tá O cheio. calendário tá cheio, aí a gente vai brigar aí pelo, se Deus quiser, o 4º Mundial seguido, e depois a gente, se for o homem lá em cima que vai dizer, da vontade de Deus, a gente vai dar uma segurada e vai ficar como preparador. Vou estar nos bastidores, né? Perfeito. Que não é a mesma coisa. Legal. E essa parte do atleta se sacrificar, eu também acho muito importante, além de você ter essa parte psicológica muito forte, mas sem o apoio da família você não consegue nada, né? Acho que sua esposa treina alguma coisa também, né? Então, se vocês não se apoiarem ali, não tem como dar certo, né? Você fala, não, vai nesse treino, vai nisso. Eu acho que isso também é um dos pilares fundamentais aí do atleta. Com certeza. A minha esposa, a doutora Suzana, a Suzana é doutora em matemática, né? Professora de matemática, e hoje trabalha, não está na área dela, hoje é chefe de gabinete da Prefeitura de São Bento do Sul, e ela treina também, ela faz musculação, através de mim, já está há 8 anos treinando, faz Muay Thai, faz Muay Thai para desestressar um pouco, mas sempre me apoia, né? Mas é sempre aquilo, né, Jorge? O atleta ele tem que se redobrar, né? Como eu falo, Brasil, né? Também. Então, tu tem que treinar final de semana, tu tem que treinar sábado, domingo, feriado, não tem evento, não tem nada, né? Então, às vezes, tu quer um pouco tirar o pé, mas se a família não te apoiar, fica difícil, né? Fica super difícil. E você se readaptou ali, mesmo sendo master, né? A pergunta que eu te faço é: dá para ficar forte mesmo depois sendo master? Então, longevidade, por exemplo. Eu já tenho quase 40 anos. Você acha que eu conseguiria ficar... Eu tenho biotipo, né? Eu sou mais corredor. Mas se eu quisesse fazer powerlift, você acha que talvez eu não competiria em competições, mas eu consigo ganhar força, músculo ainda? Ou você acha que não é para esse tipo de biotipo ou para esse tipo... O esporte, principalmente o powerlifting, não tem idade, né? Hoje a gente tem master, até master 8, né? Só que, lógico, que quando você passa dos 40, você sabe que você começa a perder mais massa magra, né? Então você tem que se redobrar em outras coisas. A alimentação tem que ser melhor, teu descanso tem que ser melhor também, né? Então, na realidade, dá para ficar sim. Eu quero ficar forte, eu quero fazer uma marca maior do que eu fazia, né? Com 59 anos, tá? Só que é tudo mais difícil, né? Porque hoje a gurizada tá voando, né? Só que a gente tem um pouco a experiência também, né? A gente vem pelas beiradas, mas o esporte não tem idade. Com certeza, consegue-se ficar um master forte. As cargas são mais... evoluem, né? Um espaço menor de tempo, né? Maior de tempo, não menor. Mas com certeza, não tem idade para você ficar forte. Vai depender muito da tua dedicação. A dedicação tem que ser maior. A alimentação tem que ser melhor. A suplementação tem que ser melhor e o descanso tem que ser maior também. É possível, então? Com certeza. O Teles, você é daquela turma no pain, no gain? Você acha que tem que doer para crescer, para funcionar? Ou isso é um mito? Eu sou da velha guarda, com certeza. Hoje tem muita novela aí, né, nos treinos, né? Hoje tem a turma da Barbie, né? Hoje todo mundo é coach, né, cara? Todo mundo hoje, o cara começou a treinar, fez uma preparação, e foi para uma competição, ele é o top 3, e aí ele é o mentor, né? Ele é coach. Então eu sempre digo assim, né? Não tenho preconceito contra ninguém, mas alguns alunos vêm falar para a gente, eu contratei um coach pela internet e tal. Aí a gente fala, quem montou essa planilha? Então, meu coach. E essa suplementação, meu coach. Meu coach? Então, coach é tudo, é pai de santo, é médico, é coach, é tudo, é fisioterapeuta, é tudo. Então, muita gente, eu sempre digo, procura um profissional, veja a história de quem está te treinando. Esse cara é um profissional da área, qual que é a história do cara? Ele ganhou o quê? Entendeu? Construiu o quê? Foi para onde? Né? Preparou quem? Né? Então sempre fale isso, pergunte para as pessoas, pesquise isso. Né? Então eu digo sempre assim, sem dor não há ganho, com certeza que a modalidade tem que ter pancada, né? Só que é um trabalho de alto rendimento, né? A gente sabe que o alto rendimento, como eu falei aqui, que ele não é saudável. Mas eu sempre digo assim, é a disciplina, né? E a disciplina de um grande guerreiro. O powerlifting é um esporte de guerreiro, né? De força bruta, como a gente já falou.
Então, cara, ali quem pode mais chora menos. Verdade. Tem algum outro mito aí do powerlift, por exemplo, tem que se alongar antes, tem que se alongar depois, ou não pode agachar desse jeito que isso machuca o joelho? Tem algum mito que você vê, que as coisas que a pessoa mais te pergunta, ou se impressiona com o que você faz, talvez, alguma coisa que você se lembra, assim? Hoje, o mito é assim, tem que fazer o trabalho de mobilidade, né? A gente faz o nosso trabalho de mobilidade. Eu faço aí meus 10, 15 minutos de trabalho de mobilidade antes dos treinos, né? Com borracha, com os elásticos, né? Com corrente, trabalho de mobilidade articular. E depois eu faço o aquecimento. Aí você vai falar, como é que é o teu aquecimento? Vai correr na esteira? Não. Eu faço aquecimento com a própria barra, né? Se você vai fazer um supino de 170 quilos, 180, 190, você não vai começar com 190 quilos, né, cara? A pessoa não acredita. Você começa com a barra, que é 25 quilos. A barra tem 20 quilos, a barra oficial, e as presilhas tem 2,5 cada um. Então, se você acredita que o cara que faz 190 quilos começa só com a barra, 10, 15 repetição, e aí ele começa depois, uma vermelha a cada lado, que vai dar 25 quilos, vai dar 70 quilos, ele faz mais umas 10 repetições, e aí ele vai fazendo, até chegar a uma carga mais ou menos que é a carga de trabalho. Então, se eu comecei só com a barra, eu vou a 70, eu vou a 80, aí tu aqueceu, tu tá pronto para começar a executar o movimento, para fazer a tua série de trabalho, que vai dar lá aquelas 3 repetições de 130, ou 5 de 110, aí vai o teu percentual de treino. Então, é isso aí que acontece. Então, você tem que fazer a mobilidade, tem que fazer o aquecimento para ir para o peso. Perfeito. Teles, então, para a gente ir para os finalmente aí, você sabe que eu admiro você, por isso que você está aqui comigo hoje. A gente conversou bastante sobre lesão, sobre sua trajetória, carreira, e eu espero que esse ano você possa trazer mais alguma... Se Deus quiser. Amém. E quem sabe até não possa estar junto, né? Às vezes eu posso ir lá de assistente, quem sabe. Vou estar bem. E aí a gente se diverte e está perto do esporte junto. Eu espero que esse esporte cresça ainda mais através de você e dos outros aí que tanto amam esse esporte e lutam por ele e brigam também por patrocínio. Espero que cresça mais esse esporte. Queria que você deixasse uma mensagem também sobre a nossa conversa de hoje, sobre o esporte, e fica à vontade. Obrigado pela oportunidade, né, doutor? Você sabe que você é um cara referência, né? Não que estou na tua frente, mas um cara que eu admiro muito, um cara jovem, né? Um cara jovem. Eu acho que todas as áreas ele tem que ter uma renovação, né? Então hoje a medicina, ela foi muito além, né? Como a nossa preparação, ela cresceu muito, né? Porque a gente foi buscar esse conhecimento, né? Como eu falo que antigamente todo mundo achava que fazer powerlifting era só levantar peso. Hoje tem várias, tem que fazer um conjunto, é uma caixa, é um conjunto, né? E a gente, assim, tem sempre tá buscando os desafios, né? Os desafios. Eu sempre deixo um recado. Hoje tem muita gente no mercado, só que tem muito lixo no mercado também. Tem muita coisa, a internet traz muita coisa boa, é boa, mas tem muita... O que é lixo do mercado que a gente fala, né? Eu sempre digo, vai fazer uma preparação, pesquisa. Com quem está te preparando? Qual é a história? O que conquistou? Quem preparou, né? Porque às vezes o camarada pega o Zé do vizinho, mas o Zé do vizinho pode te levar a uma lesão. E nem todo mundo tem condição de fazer Você sabe que lesão é complicada. Se você não tiver um super profissional, você fica aí, pode ficar de cadeira de roda. Então, eu sempre digo assim, todo mundo acha que o powerlifting é fácil, mas o powerlifting é um esporte de alto rendimento, lesão também. E obrigado pelo espaço, a gente espera que a nossa modalidade venha crescendo mais ainda como está hoje, né? Nosso esporte, a gente teve o Mundial agora em Balneário Camboriú, 4.000 pessoas assistindo a modalidade, né? Pessoas invadindo a área de aquecimento para ver o bitelo aquecendo, né? Para pegar autógrafo, tiveram que chamar a polícia para os caras não invadir a área, isso é bom, a gente vê nosso esporte crescer, o esporte que a gente fez rifa para chegar lá, né? Isso espero que continue esse crescimento. Atleta como Johnny César, atleta como Vitello, Veronese, como preparador como André Doria, né? Que estão hoje vivendo do esporte, né? Minha curiosidade, o esporte está crescendo tanto que a gente em Balneário, a gente saiu uma noite para jantar e as pessoas vinham
vinha escrito atrás nas nossas costas, nas camisetas, você faz o esporte que o Bitelo faz, tal. Legal que está crescendo. Quase que a gente falou assim, não, o Bitelo faz o nosso esporte que a gente faz há 40 anos. E obrigado pelo espaço. É isso aí, estamos sempre à disposição, Tutum. Obrigado, Teles. E agora, depois da sua aposentadoria, possível aposentadoria, talvez você se torne aí um coach também ou não? As pessoas podem te procurar, mas é referência, né? Então, não sei se for da sua intenção, deixar seu contato aí, depois a nossa produção deixa aí o contato, se for do seu interesse, a pessoal que quer fazer powerlift para entrar em contato contigo também. Isso, com certeza. Eu sou um treinador de atleta, né? Eu sempre não me peço coach, eu sou um treinador de atleta apaixonado. A gente tem uma empresa, Academia Teles, né? Que trabalha não só com atleta, mas com preparação física, pessoas no geral. A gente tem senhoras de 80 anos treinando com a gente, fazendo o trabalho de condicionamento físico para dela, né? Porque a musculação é um esporte para todas as idades. E todos os esportes também. Porque nós todos precisamos fazer musculação. Mas tu vai ter que escolher. Quando a gente cresce, é pequeno, a gente tem que aprender a engatinhar. E quando a gente começa a ficar velho, a gente tem que ficar forte para a gente não cair, né? Então isso é o segredo da musculação. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ter que fazer musculação. Para um fortalecimento muscular. Para sentar legal, eu sempre digo assim, tu não vai querer alguém para mais tarde te limpar e tirar você da cama, você tem que levantar, cara, então tem que fazer musculação, né? Uma musculação não para competitivo, mas uma musculação para preparação física, né? Para tu envelhecer com qualidade de vida. Eu quero chegar aos 60 melhor do que aos 40. Show de bola. E aí isso é musculação. Tá dado o recado, é isso que a gente quer e espera para nossa vida também. Agradecer a todo mundo que assistiu, ficou até aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através dos comentários e siga a nossa página. Um abraço a todos.